portarias de descredenciamento e portarias de suspensão. Esses dois tipos de portarias são diferentes, podem ter semelhanças e geram o maior pesadelo de quem atua na gestão, que é perda de recurso. Quer entender mais? Esse título, ele pode, essa capa do vídeo, ela pode parecer dramática, só que ela não é, porque o efeito é pior. Imagina falar para o seu secretário, secretária de saúde, que um recurso grande não vai cair na conta naquele mês e que pode ficar assim por muito tempo. É terrível. É literalmente mais assustador do que uma cena de um crime. Então, vamos esclarecer, vamos descomplicar. Fica comigo, engaja, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para outras pessoas que trabalham nisso, que trabalham na gestão, no faturamento, tá? E também ativa as notificações. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Também estou aqui no Instagram, na conta aqui embaixo, olha, Jamerson_J, Jamerson com 2 S. Fica comigo, engaja, senta logo o dedo aí no like pra gente fortalecer o canal e também a nossa conta lá no Instagram. Vamos explicar. Esse vídeo ele foi criado porque todo mês isso pode acontecer, por mais que não seja desejado. Tem gente que acha que não, isso pode acontecer só no início do ano, no meio do ano. Não. Portarias de descredenciamento e portarias de suspensão podem acontecer todo mês. E vai gerar impacto, sim, tanto no acesso, quanto na gestão, quanto no faturamento, e até mesmo pode gerar problemas terríveis quanto à redução do acesso a determinados serviços na saúde. Então a gente vai avançar para explicar. Primeiramente, a gente parte das similaridades. Quais são os pontos em comum entre portaria de suspensão e portaria de descredenciamento? As duas partem do não atendimento a regras. Que regras são essas? Regras dos serviços. A suspensão, ela tende a ter um efeito momentâneo. Se esse conjunto de suspensões ele ocorrer por mais tempo, gera o descredenciamento. Essa é a primeira regra. Tá? A primeira coisa, a gente tem que entender que uma ou mais regras de determinado serviço não foram atendidas. Segundo, cada serviço tem um grau de tolerância. Alguns serviços têm grau de tolerância de 30, 45, 60 dias ou mais, antes de gerar uma suspensão. A suspensão, ela é momentânea. Ela é de uma competência. Se o não atendimento das regras for mantido por um conjunto de competências, pode vir a gerar o descredenciamento. Mas aí a gente vai ter que explicar conceitualmente o que é suspensão e o que é descredenciamento para não ficar dúvida. Então vamos lá. Que regras são essas? O que é que você tem que entender? E detalhe, pessoal, já é o segundo vídeo que eu estou falando sobre isso. Para que você possa trabalhar no CNES, trabalhar no faturamento, trabalhar no setor de produção ou trabalhar na gestão como coordenador, coordenadora de pasta, de área, ou secretário ou secretária de saúde, quando você vai gerir um determinado serviço, você não pode se preocupar somente com a produção, porque existem itens que são anteriores. Por exemplo, eu vou gerenciar um serviço de saúde na hora, que é uma estratégia de ampliação de acesso na atenção básica para unidades que têm de 2 a 3 equipes. A primeira coisa que eu vou ter que entender é o nível de cuidado, no caso, atenção básica. Segundo, eu vou ter que entender qual estabelecimento isso pode acontecer, no caso, unidades de saúde da família. Terceiro, eu vou ter que entender os critérios mínimos, que é a quantidade de equipes, para depois entender a forma de vinculação, carga horária, o que se espera, produção. Então, esses 3 itens aqui são os básicos, mas podem existir outros. Por exemplo, eu vou solicitar, vamos ver aqui,
um SAMU. Antes de tudo, eu vou ter que ver qual é o perfil do SAMU, qual é a modalidade, se o meu município, se ele é elencável ou não, se eu preciso esperar uma portaria que vai abrir credenciamento. E muitas vezes o município ele só se espanta, né, com as regras, ou quando gera o bloqueio, ou depois de alguém ter feito o pedido e o dinheiro cai na conta porque surgiu uma portaria de homologação. E aí não se estuda as legislações base. E gestão em saúde é isso, são vários fatores que têm que ser atendidos, caso contrário, você pode até ter acesso ao recurso após ele ter sido autorizado em uma portaria de homologação, mas você perde logo depois, porque você não estudou o conjunto mínimo de situações para manter o recurso, ok? Então vamos lá. O que é descredenciar? Descredenciar significa o seguinte: retirar a validação daquele serviço de forma permanente. Para que isso venha acontecer, o que é que aconteceu? Aconteceu o não atendimento das regras básicas por um período prolongado, ok? Mas cada serviço possui o seu período de tolerância. E quando supera o seu limite, vai ocorrer o descredenciamento. E caso haja interesse do município em ter novamente o serviço, deve ser solicitado novamente, ou seja, a forma mais drástica. Vamos dar um exemplo? O IAF, Incentivo de Atividade Física, que tem muito município perdendo, assim como o Informatiza APS. São serviços diferentes, tá bom? O IAF, o Incentivo de Atividade Física, existe um período de até menos do que 12 meses. Se você não atender às regras de manutenção do recurso, você vai ter o seu serviço descredenciado, ou seja, o Ministério vai lá e desabilita o seu serviço. Por quê? O município não atendeu às regras básicas de funcionamento, ou de produção, ou de composição, por um período de 12 meses. Chegou a 12 meses, ele vai lá e descredencia. O Informatiza APS, na sua formulação, se você deixa de atender os parâmetros mínimos de produção, de composição, de envio, de produção pelo prontuário eletrônico, atendendo os parâmetros mínimos de enfermagem e de medicina, por 6 meses o Ministério escreve na portaria que ele tem direito de chegar e de descredenciar. Por quê? Ele já veio praticando a suspensão do recurso mês a mês. Chegou a 6 competências consecutivas, ele tem o direito de chegar e de descredenciar. Saúde da família. Após uma portaria de homologação, ou seja, quando o Ministério ele reconhece e autoriza o seu pedido de ampliação de equipes, tem município que tem o serviço credenciado e homologado, ou seja, está pronto para trabalhar e receber dinheiro, e nunca compôs a equipe no Senes. Ou seja, mudou, né, o tempo, após 120 dias, não é mais 3 meses ou 6 meses, após 120 dias, o serviço não existe para o Senes, o Ministério também não pagou, porque ele nunca existiu para o Senes, ele vai lá e descredencia, ele corta a habilitação dessas equipes que você nunca tornou realidade. Isso vale para equipes novas de atenção primária que são habilitadas. Isso pode acontecer numa equipe multi, que foi habilitado, caiu a grana de uma vez só, ainda da 544, para 7 competências. 7 competências. É uma grana boa. E aí muitos municípios nem sequer colocaram essa equipe para funcionar no Senes. Então, dependendo do arcabouço legal de cada tipo de serviço, de cada modalidade, se você não atender, o Ministério pode ir lá e descredenciar. O descredenciar é tirar a habilitação do seu município para ter aquele serviço. E aí é de forma permanente, obviamente, mas não é irreversível. Se você quiser de novo, você vai ter que pedir novamente. O Ministério vai receber o seu pedido, vai avaliar e vai verificar se vai liberar ou não. Ok? Então, isso é o mais drástico. Tem gente que nem sequer recebe recurso. Nem todo credenciamento obrigatoriamente já repassa recurso.
alguns já liberam uma parcela inicial. E aí a gente está vendo que nem todo descredenciamento perde recurso. Por exemplo, saiu recentemente uma portaria sobre descredenciamento de serviços, descredenciamento de ACS, saúde da família, saúde bucal, EMUT. Tá, EMUT não, mas saúde da família, saúde bucal e ACS. O que é que isso significa? O que é que isso impacta? O município pediu, o Ministério aceitou essa quantidade nova de serviços e os serviços nunca foram implementados no SENES, nunca foram cadastrados. Deu 120 dias, o Ministério avaliou, disse, olha, o município não quer mais, não cadastrou, ele descredencia, e aí aquele recurso que estava liberado para pagar ao município, caso ele funcionasse, ele é livre, ele fica livre no Ministério para ser mobilizado em outras necessidades, em outras estratégias. Isso acontece também pela necessidade do Ministério em mobilizar recurso para outras finalidades. Porque quando o Ministério ele te diz, olha, eu aceito pagar suas 3 novas equipes de saúde da família e eu aceito pagar mais 20 ACS. Ele fez o provisionamento, o Ministério da Saúde fez o provisionamento para continuar te pagando de forma linear até o final do ano. E aí, em 2025, ele faz um novo provisionamento financeiro. Quando o seu município, depois de ter o serviço credenciado, nunca aplica, o dinheiro fica parado e o Ministério não pode mobilizar esse recurso. Então, por isso, de tempos em tempos, ocorrem as portarias de descredenciamento. Então, algumas portarias podem gerar perda de recurso, porque você já tinha o serviço implantado e descredenciou, mas já veio de um momento de longo de suspensão. Outras portarias vai descredenciar serviços que nunca funcionaram. Essas não geraram perda de recurso. E aí? Vai gerar atrapalho? Vai. Dependendo da realidade do seu município. Vamos dizer que o município pisou na bola, não colocou os ACS e ao mesmo tempo está tendo que fazer um edital. O edital atrasou, passou de 4 meses, perdeu as vagas. Tem que cancelar o edital? Não, tem que fazer um novo pedido de credenciamento daquela quantidade de ACS e torcer para o Ministério aceitar, para que, quando o edital seja concluído, depois do curso e tal, dê certo o tempo do Ministério aprovar novamente e aí liberar a grana. Caso contrário, vai ter que sair do próprio bolso. Então, cada município com o seu contexto, tá bom? A diferença básica para a suspensão é porque a suspensão ela é sempre momentânea. Ela é um bloqueio? Ela é uma suspensão? Sim. Só que naquele momento você vai deixar de receber aquela parcela. Então a suspensão ou bloqueio ela é momentâneo. A menos que ela seja oriunda do não atendimento ou de uma ação de um órgão de controle, por exemplo, o DENASUS. Aí a suspensão ela não é somente momentânea, ela pode se arrastar por meses, porque está atrelada à denúncia, à investigação, à averiguação de um órgão de controle, porque ele solicita ao Ministério que seja suspenso o repasse até as fragilidades serem sanadas, referente a um determinado processo, ou até que o processo seja encerrado. Então, pode ser que seja momentâneo, de curto período de tempo, ou de médio a longo, caso o município não atenda ou não mude ou não responda aqueles itens que foram enumerados no processo. Se forem momentâneas e não embasadas por órgão de controle, o conjunto de meses que estão gerando suspensões vai gerar um descredenciamento. Então, nós temos 2 tipos de suspensão ou bloqueio. Por não atendimento de regras básicas de financiamento, por serviço ou equipe, ou suspensão por órgão de controle, que essa é mais complicada, porque você vai ter que receber uma visita técnica, você vai ter que mudar aquela situação, você vai ter que mostrar a diferença que realmente mudou. Não é só uma questão de alinhamento de sistemas, não é só alimentar um campo ou gerar produção. Tá bom? Por exemplo, eu tive uma suspensão leve. Eu não atendi em um mês a regra do IAF, do Incentivo de Atividade Física. No mês seguinte, o Ministério corta.
ou do Informatiza PS, durante 3 meses eu não bati a meta de parâmetros mínimos de produção, ou do médico, do enfermeiro, ou dos dois juntos. Então, no quarto mês, que após 3 meses de análise, ele vai lá e corta uma competência. Eu percebi que eu não atendi a meta, reorganizei o meu processo de trabalho no mês seguinte, enviei tudo bonitinho, batendo os parâmetros mínimos. Na próxima competência eu vou receber. Só que eu não vou receber retroativo aquilo que foi bloqueado, isso não volta, tá? Por exemplo, há muito tempo atrás tinha-se a palavra de retroativo. Vou pedir o meu retroativo porque, apesar de eu ter sido bloqueado por não atendimento, por exemplo, o meu município perdeu o prazo e não enviou o bloco de informações do Senes, enviou fora da produção. Só que o problema não foi do meu município, o problema foi do ministério, porque o servidor eu tentei enviar e deu problema. Aí eu posso fazer um processo, enviar para o Estado, enviar para o Ministério, pedindo que seja reconsiderada a situação, mostrando que eu tentei fazer o envio e que o problema foi do Ministério e não do município. Aí abre-se um processo de retroativo. Só que essa ideia do retroativo era uma muleta sem fim, porque os municípios tinham erros, atrasavam envios e ficava-se nessa constante pedido de retroativo enviado ao Estado para ver se o Estado validava ou não o pedido e depois pedia para liberar junto ao Ministério. Resumindo, isso mudou. Depois da chegada do Previne Brasil, a quantidade de processos retroativos caiu quase a zero. Porque o Previne Brasil disse muito claro, olha, se o problema é do município, não tem retroativo. Se o problema é do Ministério, prove que o problema é do Ministério. E isso valida problema de Senes, envio de produção via CISAB e várias outras coisas. Só que vão existir N problemas, dependendo de cada legislação específica, para gerar a suspensão. Então, dentro da secretaria, é necessário ter um conjunto de fatores e de setores funcionando, mesmo que o município seja pequeno, para não provocar suspensão e até mesmo descredenciamentos, que é algo muito mais drástico. Então, isso aqui eu fiz para vocês. Vocês quem? Operadores de faturamento, faturistas, as pessoas que trabalham no Senes, gestores, coordenadores de pasta, secretários de saúde. Leiam essa receitinha para ver se fica claro, tá bom? E evitem perder dinheiro, principalmente em ano político. Então, vamos lá. Primeiro, há necessidade de rever as legislações específicas. Leia, estude. O município teve a habilitação de um setor novo, de um serviço novo, e nem sempre essas portarias elas são do conhecimento do secretário, do coordenador do Senes, do coordenador de atenção básica, da rede de urgência e emergência, porque quem fez o pedido foi uma consultoria, foi uma assessoria contratada para gerar recurso, para captar recurso. E aí eles fazem os estudos, elaboram projetos, conseguem serviços de habilitação novas e não explicam, somente diz, olha, chegou uma nova equipe, vai ganhar 30 mil por mês, 40 mil por mês, 20 mil por mês, olha que bom, deu certa consultoria e assessoria. E aí o município, a gestão não estuda. Simplesmente tem que ser, olha, tem que alimentar o Senes ali e gerar produção ali. Não ajudou em nada. Há necessidade de ler as portarias ligadas a cada serviço específico. Tem muito município péssimo de leitura, porque acredita que é só alimentar sistema para manter recurso, e não é isso. A gente tem que ler as portarias base. Segundo, a gente tem que fazer a revisão mensal e a atualização do Senes de acordo com a legislação. Não é só enviar o Senes no tempo correto. Muita gente que tem anos de serviço detesta ler legislação porque acha que o importante é só manter o sistema. Não é. Terceiro, manter o Senes atualizado não é só fazer o envio, é fazer ele coerente com a realidade. Não, eu estou enviando o arquivo todo mês no período correto. Tá. Todas as pessoas que estão trabalhando estão devidamente alimentadas no Senes, cadastradas? Tem gente que está trabalhando há um mês e não foi atualizado o Senes. Então, o Senes ele vira uma terra do nunca, né? Ninguém morre, ninguém sai, ninguém chega, ninguém entra. Mas o envio do arquivo está sempre sendo feito no período correto de envio. Mas esse município não mudou desde janeiro do ano passado, e já entrou profissional, já saiu profissional. Então veja que essa é uma fala incorreta,
Tá? Manter os CNEs atualizados significa que a estrutura de serviços de saúde tem que ser atualizada e, às vezes, tem que ser atualizada diariamente devido à entrada e saída de profissionais. E isso é um desafio muito grande. Município que tem alta rotatividade de profissionais é um pesadelo para manter o CNEs atualizado, porque vai exigir um diálogo muito grande entre quem opera o CNEs ou a equipe que opera o CNEs, vai exigir um diálogo com o setor de recursos humanos, caso tiver, ou o setor de pessoal, vai exigir um diálogo com o coordenador da pasta e com o secretário, ok? Quarto, revezar o monitoramento da produção, tá? Realizar, perdão. Não adianta estar cadastrado, enviado à base do CNEs e não ter uma produção regular ou consistente, porque pode gerar glosa. E o que é glosa no linguajar da saúde? Glosa é quando você envia a produção e ela é criticada e a conclusão é que ela não é aceita, ela não é válida. Então ela nem gera financiamento, ela não gera indicador, e se ela não gera indicador, vai ter uma redução nos seus resultados. E se eu tiver uma redução de indicador, a avaliação do meu indicador não vai ser boa, não vai ser válida, promovendo perda de recurso quando for avaliado o resultado dos indicadores. Quinto, verificar as outras exigências. Tem exigências que não é somente de composição ou de vinculação de estabelecimento. Existem outros níveis de exigência. Por exemplo, utilizar prontuário eletrônico. Se você está entregando a produção, mas não pelo prontuário eletrônico, vai ter bloqueio do mesmo jeito, tá? Sexto, cruzar as informações, que é o finalizar tudo e manter diálogo entre gestão dos CNEs, faturamento, que é a análise daquilo que paga ou que não paga, ou se pode aumentar, ou o que é que tem que ser feito para corrigir problema. E a gestão do serviço, que são as coordenações. Esse diálogo é fundamental. O ideal é que ele seja semanal, mas pelo menos quinzenal ou mensal. Não pode passar disso, tá? Então, se o seu município não está seguindo esses 6 passos, vai ter perda financeira sim, vai ser difícil de entender, vai ser difícil de solucionar. Não é só uma questão de perguntar, ei, o dinheiro caiu? Ei, essa portaria pagou? Não, porque o financiamento na saúde é como se fosse vários pequenos pagamentos, e são, tá? E às vezes não são pequenos, em duas naturezas de recurso, que é custeio e investimento, e às vezes eu tenho uma entrada de 50 mil, uma perda de 20, e eu tenho que entender que os serviços que eu tenho no mês passado precisam ser pagos hoje. E às vezes esses pagamentos ainda ocorrem em dias diferentes, em contas diferentes, ou seja, não é fácil fazer a gestão financeira. Lembrando que a gestão financeira ela depende desses outros itens. Ela depende da gestão do CNEs, ela depende da gestão de serviços, ela depende da gestão de pessoal ou da gestão de RH, para que eu não tenha perca de recursos no município. Então não é um assunto simples que a gente está dividindo em vários vídeos. Espero que seja útil para você. Converse com seu secretário, secretária de saúde, coordenador, coordenadora do CNEs, coordenador de serviço de pessoal, coordenador de RH e coordenações de área. Tá bom? Então esteja atento a essa sopa de fatores que a gente vai continuar produzindo vídeos. Deixa aqui o seu comentário, diga qual foi a sua avaliação, o seu comentário, o que é que você achou do vídeo e também sugira novos temas. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, a sua curtida, também se inscreva lá no Instagram. Foi um prazer produzir esse vídeo, espero que possa lhe ajudar. Até o próximo vídeo.